Olá, muito boa noite, gente. Tudo bem? Tava aqui olhando agora meu gato e dando risada dele. Botar a musiquinha, ele já vem aqui pra cima aqui para ouvir a música e ficar nessa vibração aí de prece, impressionante. E aqui em cima da minha cabeça fica o modem, né? Tem uma prateleira de livros aqui e tal. E aí o modem tá ali num lugar específico. Ele gosta de dormir em cima do modem porque é quentinho. Aí deu uma esfriada hoje aqui na cidade e obviamente ele foi pra cima do modem. Figura, né? Tava rindo disso agora. Que como o bicho tem uma personalidade, né? Todos os bichinhos têm, né? E um diferente do outro. Impressionante. Mas estamos aqui de volta para dar continuidade aí à nossa playlist, o Evangelho no Lar, né? E por conta disso a gente tem usado aqui os nossos livros, né? Que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro base. A gente também usa como livro, né, referência esse outro livrinho aqui, ó, do Francisco Cândido Xavier, pelas mensagens do Emmanuel, né, que era o guia espiritual dele, né, que também ajuda a gente a refletir. E esse outro livro aqui, Flor do Dia, do Sri Prembaba, que também tem umas mensagens bem interessantes e organizadas a respeito de como que a gente deveria proceder, né, no nosso comportamento. Hoje é um domingão aqui em Bragança Paulista e a gente continua firme aí, né, dando continuidade aí ao nosso projeto, né? Esses dias eu estava pensando, já são quase 200 vídeos de prece, que não é nada, absolutamente nada, mas já é o suficiente para a gente entender o formato e, enfim, né, adquirir esse hábito de poder gravar todos os dias. Eu acho isso importante, né? Para mim é um motivo de comemoração, porque foi uma coisa que eu fiquei ensaiando por muito tempo sobre começar ou não começar isso, né? E ainda que esteja muito, mas muito longe do que eu imagino, já posso dizer que dei alguns passos, né, no entendimento desse processo, na necessidade disso, na criação do hábito, esse tipo de coisa. Então tem várias pequenas coisas que a gente tem que perceber que são importantes, né, nesse caso. E eu não estou dizendo isso aqui para vangloriar, mas estou dizendo isso aqui justamente até para eu fazer uma autoaferição, vamos dizer assim, das coisas, né? E eu digo isso porque eu sou um tipo de pessoa que sou muito crítico nas coisas que eu faço, tudo, na minha vida inteira. E às vezes a gente deixa de fazer, começa a procrastinar porque começa a fazer uma avaliação em cima de uma coisa que não existe. E aí, em função disso, você começa a alucinar situações e coisas e aí você acaba não fazendo, né? Então, para mim é um motivo de comemoração, sim, pequenininho, simples, mas estamos começando, né? Com as bênçãos de Deus. Tá certo? Bom, como vocês já sabem, aqui eu já estava há alguns minutos fazendo uma respiração, uma concentração, né? Para que a gente pudesse começar então a nossa prece aqui. Tá certo? E aí então a gente pode começar o nosso processo aqui, fazendo a evocação dos nossos bons amigos, tá certo? Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, mais uma vez estamos aqui presentes para realizar a nossa prece. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui e peço humildemente que os bons amigos, os bons espíritos possam estar conosco, dividindo esse mesmo momento, podendo levar informações, inspirações, um abraço, a paz, enfim, tudo que é de bom para aqueles espíritos que de uma maneira ou de outra estejam relacionados a esse momento. Pedimos também a proteção dos bons amigos para esse momento, para que nós possamos ter paz e que nós possamos gerar as melhores vibrações a partir de agora,
para aqueles alvos a quem direcionaremos as nossas preces. Que Jesus abençoe e ilumine a todos nós, que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Aqui eu vou colocar essa luz aqui, vai ficar muito forte, né? Mas vamos lá com ela assim mesmo. Depois eu vou trocar essa lâmpada aqui. Aliás, deixa eu mudar ela de posição aqui, que ela pode me ajudar. Deixa eu ver, não, fica pior, né? Fica pior, vai ficar assim mesmo. Só um minuto aqui. Eu troquei a lâmpada esses dias aqui, ficou muito forte. Então vamos lá. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Vem outra leitura agora. Alguém na multidão lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: Fazei esforços para entrardes pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão por ela entrar e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e tiver fechado a porta, e que, estando do lado de fora, começardes a bater na porta, dizendo: Senhor, abre-nos, e ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer: Comemos e bebemos em vossa presença e ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós todos que cometeis iniquidades. E vem mais uma que: Então haverá choro e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros ficareis excluídos. Virão do Oriente e do Ocidente, do Setentrião e do meio-dia. Muitos terão lugar na festa do reino de Deus, e então aqueles que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. Está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, versículo 23 a 30. E aí vem: Larga é a porta da perdição, porque as más paixões são numerosas, e o caminho no caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, pois o homem que se quer transpô-la deve se fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências, e poucos se submetem a isso. E é o complemento do ensinamento moral: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrena, pois, sendo a terra um mundo de expiação, nela o mal predomina. Mas quando se transformar, o caminho do bem será mais frequentado. Este ensinamento deve ser entendido na sua verdadeira significação e não no sentido que as palavras expressam. Se fosse esse estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas. Suposição inadmissível desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas de quais faltas essa humanidade seria culpada para merecer uma sorte tão triste? No presente e no futuro, se estivesse na sua totalidade relegada à terra, e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves no caminho? Por que essa porta tão estreita para ser transposta por tão poucos? Se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte. É assim que, com a ideia de uma única vida, o homem irá sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus.
Com a vivência anterior da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. A luz se ilumina os pontos menos esclarecidos da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e então só assim que se pode compreender toda a grandeza, toda a verdade e toda a sabedoria dos ensinamentos morais do Cristo. Eu vou colocar uma coisa aqui que tá rebimbolando na minha cabeça enquanto eu tô lendo. Assim, então eu tô lendo aqui, mas eu tô pensando outra coisa. Não sei se isso acontece com vocês, né? Mas enfim, uma coisa que me chama a atenção nesse tipo de leitura é o seguinte, né? Desde que a gente passou a usar como modelo as leituras, né? Ou seja, as leituras do credo da igreja ocidental, e vamos dizer assim, vamos simplificar tudo. Você nasceu, e desde quando você nasceu você segue um tipo de religião. Ou você é dessa ou é daquela, não importa, você está seguindo aí o processo. Então quer dizer, quando você chegou aqui nesse planeta, já tem uma anterioridade, ou seja, tem uma questão histórica rolando aí, entende? E é uma verdade que ninguém questiona, porque, né, isso, obviamente, eu não vou entrar aqui no mérito, até porque não faz parte muito do assunto, mas as religiões foram planejadas, né, para que houvesse um determinado comportamento dos indivíduos, né? E aí, obviamente, a gente pode discutir isso no outro vídeo e, enfim, se você vai ler um pouquinho, você vai perceber logo que foi isso mesmo que aconteceu, né? Quer dizer, uma reformulação das religiões e dos textos originais de Jesus, né? Para que a gente tivesse esse amoldamento, vamos dizer assim, da sociedade aos preceitos e pretextos dos governantes, de um modo geral, né? E especialmente os próprios governantes da igreja, que também estão aliados ao poder, né? E então esse negócio da igreja ter dinheiro, né, mais dinheiro do que muita coisa, é uma coisa que para mim não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido. Haja visto, por exemplo, vou dar só um exemplo simples. Você pega a igreja de São Francisco de Assis, a igreja tem mais ouro do que uma coisa que São Francisco nunca, né, o próprio São Francisco nunca fez voto até de pobreza, né? Quer dizer, o que tem a ver isso com São Francisco? Isso dizendo do próprio santo que a igreja canonizou dentro da igreja. Quer dizer, a própria igreja católica canonizou esse santo, né? E ela mesmo gera essa discrepância, né? Mas enfim, e aí, por exemplo, você pega ali, por exemplo, uma coisa que aqui, por exemplo, a gente vê aqui as leituras dos textos, né, da Bíblia, o Evangelho segundo Lucas, segundo Mateus, aí você pega aqui, né, o Evangelho segundo Lucas e segundo Mateus. Por quê? Porque quando esses textos foram escritos, Jesus já não existia mais, fazia muito tempo. Então por isso que a gente fala Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo Mateus. Por quê? Foram escritos depois, muito depois da saga de Jesus, vamos chamar assim, da passagem de Jesus, né, pela terra. Porque Jesus agia, Jesus fazia, Jesus não dizia, Jesus não, né, ainda que Jesus pregasse, ele não escreveu nada, Jesus não escreveu, né? Então a gente sempre diz, e aí as leituras que tem são sempre correlatas, né? Mateus e Lucas né, que eles são sempre correlatos nas coisas, né? Quer dizer, eles sempre fazem uma palavra, ou sempre fazem um comentário a respeito de uma passagem, e aí você fazendo essa correlação de o que um diz, o que o outro diz, você consegue ter uma noção mais ou menos do que teria acontecido naquele momento. E por que eu estou colocando todas essas coisas? Porque
Quando você chega nesse planeta, voltando aqui ao assunto, e você já tem um status quo, né, uma coisa já colocada, um credo predefinido, uma coisa que ninguém discute, né, você tem isso como verdade unânime, né? E aí quando você tem como verdade unânime e não pode discutir, porque a igreja fez isso, né? Quer dizer, você não pode confrontar as palavras de Deus, porque isso aqui, né? Um exemplo, isso aqui é a palavra de Deus e você não pode confrontar as palavras de Deus, porque senão você está confrontando Deus, né? Isso foi muito ruim, porque o que acontece? As pessoas passaram a não desenvolver a sua espiritualidade, né? A espiritualidade ficou relegada à transmissão do conhecimento por um sabedor, por um iniciado, né? Então, por exemplo, eu não sabe, se o líder religioso falar isso, é isso, se ele falar aquilo, é aquilo. E assim, eu não tenho relação com essa coisa, é como se existisse um véu intransponível entre eu e Deus o tempo inteiro. Ainda que algumas religiões tentem de algumas maneiras, né, colocar que a conexão entre você e Deus é direta, você não, ao mesmo tempo você não consegue vamos dizer assim, experienciar esse Deus em profundidade, em totalidade, porque obviamente, né, tem coisas que são permitidas você experienciar e tem outras que são proibidas você experienciar, como se tivesse um jeito único, e esse jeito único virou um credo. Então assim, só tem um jeito de chegar a Deus, e esse jeito é o jeito que eu digo que tem que ser. Se não for desse jeito, não tem jeito nenhum, você não vai conseguir, e isso é muito ruim. Então eu acho que assim, a verdadeira espiritualidade passa por quê? Pelas suas próprias experiências. E aí, quando você começa a ter as suas conexões, as suas experiências, os seus reflexos, as suas percepções a respeito desse Deus, que era uma coisa que acontecia antes da igreja, ou seja, né, desde lá até antes até do conhecimento hermético, né, que depois foi chamado de bruxaria, que era essa conexão direta com as energias, com a espiritualidade, com Deus, com tudo isso. Quer dizer, quando você começa a ter essas experiências próprias, você começa a tirar essa conclusão, você começa a criar uma intimidade maravilhosa com a natureza, com a realidade, com Deus, com os seus próprios poderes, vamos dizer assim, que a gente tem um monte de energia, um monte de coisa que a gente poderia manipular. E aí sim, só assim você conseguiria uma ligação direta com esse Deus, entende? Então hoje nós temos o quê? Nós temos dois cenários: as pessoas que aceitam a religião do jeito que ela é e frequenta, e aí ela fala assim, beleza, já que eu não posso fazer tudo que eu quero, eu faço o que me manda, eu vou lá, cumpro. Por exemplo, aqui eu moro numa rua e na rua da minha casa tem uma igreja, e todo domingo os fiéis descem na rua, muito volume, para assistir a missa das 9 no domingo, né? E eu vejo que as pessoas, parece-me, posso estar errado nisso, mas parece-me que a única obrigação, parece que isso faz parte do credo da religião, né? Que é o que? Eu tenho que ir à missa às 9 horas. E a pessoa parece que só é assim, tipo assim, eu fiz essa parte, está tudo certo, eu não preciso fazer mais nada. Sabe? É como se fosse uma coisa que ninguém questiona. É impressionante, assim, uma coisa que não, eu tento, às vezes eu fico olhando as pessoas passando, eu falo assim, mas qual? Sabe? É uma coisa que não. Porque assim, quando a gente está vivo, quando a gente está vivo, todos os dias nós temos experiências espirituais, energéticas, de sensações, de benesses que nos acontecem, de coisas bacanas. Ou seja, a gente sente o pulsar da vida, entende? Quando você está questionando tudo o tempo inteiro, você está vendo que, poxa vida, está acontecendo um monte de coisa legal, está acontecendo, sabe? Deus está presente em tudo o tempo inteiro, basta você perceber. E às vezes parece, pode ser que eu esteja enganado, tomara que eu esteja enganado,
que as pessoas parece que simplesmente vão lá cumprir, parece que elas não conseguem romper esse véu, entende? Elas não conseguem romper esse véu, parece que ela assim, parece que existe um combinado, tipo assim, olha, se eu for no culto ou na missa, ou enfim, né, na reunião, naquele dia, naquele horário, pronto, eu já cumpri minha função, tá tudo certo, eu não preciso me preocupar com mais nada. É lógico que a gente tem que respeitar, todo mundo tem seu momento, né, de despertar, enfim, tá tudo zero bronca. Mas eu não deixo de observar isso, que eu fico assim, meu Deus, que coisa engraçada, né? Como é que a pessoa pode não sentir, às vezes, né, e não propalar isso, né? Por exemplo, o sol, o ar, a vida, a saúde, enfim, a beleza da natureza de um modo geral, tudo que tem, né? Tudo que é vivo, tudo que está em movimento o tempo inteiro. A natureza é movimento, a natureza é viva, ela é intensa o tempo inteiro, né? E parece que a pessoa que está indo ali, ela está simplesmente cumprindo. Porque eu digo, porque volto, né, reitero, a questão é, parece que foi criado um véu, assim, sabe? Só existe um jeito de adorar, e esse jeito tem que passar pelo credo, né, daquela religião. Então, assim, se aquela religião não permite que, então não pode. Vou dar um exemplo mais absurdo. Imagina que, por exemplo, dentro da Igreja Católica eu queira fazer, por exemplo, uma incorporação. Não posso. Uma incorporação, né, de uma consciência lá dentro. Não pode, né? Não que isso não aconteça, acontece, né? Mas não posso. Se eu quiser fazer, por exemplo, um ritual, já que a gente tem uma casa de espiritualidade, vamos dizer assim, né? Que é a casa de Deus, a casa de... Eu poderia muito bem, fazer um ritual diferente ali, entendeu? Diferente daquele credo, porque nós estamos falando de espiritualidade, assim, sabe? É mais ou menos o seguinte que eu quero dizer: se você vai sei lá, uma mercearia comprar, sei lá, macarrão, não interessa muito que tipo de macarrão, que tudo é macarrão, entendeu? Isso que eu quero dizer. Então, assim, não teria problema, mas não, tem um credo que limita, que bloqueia, que não sei o que lá, que isso é em função de crença, em função de, né? Isso, de certa maneira, meio que limita a experiência do fiel dessa sensibilidade mais ampla, né? Porque de certa maneira está contingenciando a experiência do indivíduo ali por causa daquele credo, né? E o mais louco é que esse mesmo credo ele bloqueia as oportunidades e a possibilidade de você fazer essas experiências, né? Então você simplesmente não pode questionar. Você não pode questionar nada, porque senão você está questionando Deus, né? E aí, por que eu estou falando tudo isso? Estou falando tudo isso aqui porque a passagem fala da porta estreita e da porta larga, né? Porque assim, o meu irmão vive tendo tiradas maravilhosas. Aí meu irmão fala assim, uma vez meu irmão começou a sair com uma frase que era assim: é fácil se acostumar com coisa boa, né? Que é uma tirada maravilhosa, né? Quer dizer, você tem uma coisa que você gosta muito, que você faz, que você gosta muito, é fácil você querer fazer de novo, né? Então é fácil se acostumar com coisa boa. Da mesma maneira, a partir do momento que você tem uma experiência muito positiva com a sua espiritualidade, você vai querer ter sempre. Então, por exemplo, se a gente tivesse uma prática espiritual de, sei lá, não importa do que seja, pode ser de incorporação, pode ser de caridade, pode ser de simplesmente uma transferência energética, por exemplo, como no Reiki, por exemplo, né? Deixa eu tirar esse celular aqui. Enfim, qualquer coisa que você tivesse e que, vamos dizer assim, aumentasse a tua percepção,
tua capacidade de percepção desse Deus, e que você pudesse desenvolver os teus próprios métodos para chegar até nesse estado, né? Que você tivesse as tuas experiências fazendo deixa eu silenciar aqui porque tá fogo, viu? Então assim, você pudesse fazer as suas experiências, tirar suas conclusões a respeito dessas suas próprias experiências, naturalmente você ia ter um monte de coisa positiva. E aí esse fato de escolher a porta estreita ou a porta larga seria muito mais fácil, porque ninguém quer fazer as bobagens. Então, por exemplo, se você analisa, por exemplo, eu vou dar um exemplo sem querer criticar, porque esse é só um exemplo bobo, tá? E não tem problema nenhum a pessoa fazer isso como eu estou citando no exemplo. Então, por exemplo, se você fala assim, vou a um bar encher a cara ou não vou, né? É lógico que é muito legal. É muito legal. Já bebi pra caramba na minha vida. É muito legal encher a cara. Eu não estou falando aqui das consequências, tá? Eu não estou falando das consequências disso. Agora, se a gente vai colocar as consequências energéticas, por exemplo, consciências que desencarnaram com vontade de beber e que estarão no bar à procura de alguém veterado lá bebendo para poder beber junto. Isso é uma consequência. A outra consequência, tem uma ressaca lascada no dia seguinte, onde você vai passar muito mal, e biriri bororó. Enfim, mas o momento em si é de muita diversão, que você fica um pouco mais solto, você fala bobagem, você grita, você está completamente bêbado, você faz o que você tem vontade ali, vamos dizer assim. Então ali existe uma liberação ali, e isso é muito legal, né? O que do outro lado o credo faz? Ele tenta imputar a você a culpa. Então assim, é a mesma coisa que eu falar para você, não usa droga porque é pecado. Mas ninguém diz, droga é muito legal. A sensação da droga é muito legal pro cara. É muito, a gente tem que dizer isso. Só que tem as consequências. Então assim, eu tenho uma coisa que é o seguinte. Você pode fazer o que você quiser? Pode. Você pode fazer o que você quiser. Você deve fazer? Aí é outra questão. Entende? Então assim, você querer combater uma pessoa, um bebedor, né, um alcoólico inveterado, né? Alcoólico seria redundante, mas enfim, você quer combater um alcoólico, ou você quer combater sei lá, um determinado costume, um fumante, por exemplo, alguma coisa do tipo, tentando dizer para ele que isso é ruim, isso não faz sentido, isso não fecha a conta, porque isso não faz nenhum sentido. Entendeu? Porque se falar que isso é ruim, não é ruim. Você está tentando imputar a culpa. É muito legal. Mas tem consequência. E a consequência é sempre ruim. Na maioria das vezes, né, 99% das vezes, as consequências são ruins. Existem consequências boas. Por exemplo, uma pessoa que bebe naturalmente, já que eu estou falando de bebida, ela bebe assim, eventualmente, bebe socialmente, sabe? Ela sabe o limite, ela sabe a hora de parar e não sei o que, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Assim como uma pessoa que também faz uso de outras substâncias, não tem problema nenhum. Porque, por exemplo, se a gente entrar numas aqui de discutir o que faz bem, o que faz mal, não sei o que lá, a quantidade de pessoas, a gente não pode deixar de ser, né, não pode ser hipócrita e ignorar. Tem muita gente viciada em remédio de farmácia, e toma remédio para tudo. Mas só que não, remédio de farmácia pode, né? Remédio de farmácia pode. Então assim, eu posso, sei lá, tomar um Revotrilzinho, comprar ali por baixo do pano para tomar, que é legal. Por exemplo, essa geração mais recente agora, o tal do Tadala, né? Tadalafila aí, que é um remédio aí que parece que aumenta, sei lá, a prontidão da pessoa, não sei, eu não sei bem como é que funciona, mas enfim, você ouve muito falar na boca pequena aí que, nossa, é muito legal, não sei o que, todo mundo, né, fazendo uso de remédios também. Então assim, a sensação é legal? É muito legal. Você deve fazer uso disso? Não. Por quê? Porque a consequência é ruim. Entende? Então, quando a gente, por exemplo, coloca essas leituras aqui, a porta larga, a porta estreita, e considerando isso com o fato de que, por exemplo,
você não pode ter as experiências porque as experiências são blindadas. As experiências tipicamente espirituais são blindadas. Isso pode, isso não pode, tem que ser desse jeito, não pode ser daquele jeito, não sei o que, não sei o que. Certo? Até, por exemplo, dentro do espiritismo, aí não pode invocar espírito dentro de casa, pelo amor de Deus, porque, né, a gente, né, tem uma crença, uma falsa crença que está sendo criada dentro da religião espírita, e eu estou chamando religião espírita por causa de uma provocação, mas né, que não pode fazer vocação de espíritos dentro de casa, por exemplo, não pode, porque é muito perigoso, é um negócio muito, nossa, né? E aí tem sempre um credo, tem sempre uma coisa blindando. Então pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo. E aí você não pode, né, ter as suas próprias experiências, ou seja, encontrar o teu caminho. Você nunca encontra o teu caminho, e aí sobra o outro caminho, que é o que? Eu vou pro boteco, já tá tudo bem, já que aqui não é nada, eu vou pro boteco. A boteca é legal, pô, legal, não, me diverti, dei risada pra caramba, me soltei, não sei o que lá. E aí quando você volta pro teu núcleo, você aponta o dedo para você, né? Aponta o dedo para você, tentando imputar em você que essa coisa judaico-cristã da culpa, né? Não, mas isso é pecado, isso não pode, está errado, isso não sei o que lá. E aí, obviamente, o que acontece? Você tem essa religião hipócrita, vamos dizer assim. Porque, você é de tal religião? Eu sou, mas não sou. E isso também eu acho que acredito, explica, por exemplo, no Brasil, esse sincretismo religioso que a gente tem. Você tem católicos que são meio que espíritas, você tem evangélicos, por exemplo, que é muito estranho isso, mas evangélicos que acreditam em macumba, né? Eu acho estranho pra caramba, né? Enfim, tem uma série de coisas assim, sabe? Que foi, eu acredito, que seja uma resposta a essa impossibilidade da experimentação, né? Então, por exemplo, você pode ver, por exemplo, você pega dentro do candomblé, ou da umbanda, ou da jurema, não sei o que lá, né, que são coisas completamente diferentes, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem um sistema às vezes um pouco mais travado que, por exemplo, que meio que blinda, né? Por exemplo, eu fazer uma manifestação por exemplo, dar um exemplo aqui, sei lá, eu poderia tomar, sei lá, a ayahuasca dentro de um templo de candomblé, talvez? Será que... Pode até ser que tenha, acredito que tenha já esse tipo de coisa. Mas o que eu estou pensando assim, sabe, que tem umas coisas que blindam, sabe? Então assim, o espiritualismo em si, ele é mais aberto, porque você obviamente pode experimentar essas coisas. Agora, de outro modo não, né? Então eu estou dizendo tudo isso que justamente para fazer uma crítica a este credo, né? Que é limitante, que é bloqueador, que não permite que você tenha as suas próprias experiências, né? E eu acho que a verdadeira espiritualidade que acompanha a ciência, ela é questionadora, ela tem que ser questionadora o tempo inteiro. Então você tem que ficar pesquisando, mas será que isso pode? Será que é? Será que isso faz sentido? Será que não faz? Né? E aí o tempo inteiro você questionando, obviamente você vai tirar suas conclusões, e aí você vai ficar mais íntimo com essa coisa da espiritualidade em si, que cada um carrega, é uma coisa que todo mundo tem. Não dá pra você, você tem, você não tem, você tem, você não existe isso, né? Eu acho que todos nós, enquanto consciências em evolução, temos os mesmos direitos, né, as mesmas possibilidades de desenvolvimento das nossas capacidades intelectuais, mediúnicas, de raciocínio lógico, por exemplo, né? Nós temos todas essas capacidades, já vem no nosso software, né? Já vem instalado na gente. A questão é que a gente não usa, né? A gente não é proibido de usar, é proibido de buscar, né?
Enfim. Bom, eu vou terminar aqui porque o objetivo aqui é a gente fazer a prece, né? Então, eu gostaria que nós fizéssemos uma prece pelos líderes religiosos, tá? Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, a partir de agora criamos uma egrégora positiva para que os nossos pensamentos e vibrações possam favorecer aos nossos irmãos líderes religiosos de todos os tipos de religião, todos os tipos de credo, todos os tipos de seitas e reuniões e espiritualidade afins, para que nós possamos nos irmanarmos em uma mesma egrégora, uma mesma luz, e que essas liberdades individuais possam ser respeitadas, para que de um modo geral caminhemos para o único propósito crístico, que é a união de todos os irmãos sob a égide de Deus e os seus ensinamentos. Dessa forma pedimos a vós, os bons espíritos, que amparem esses nossos irmãos e que nos ajudem a compreendê-los, e que eles também possam compreender todas as possibilidades da espiritualidade ativa. Agradecemos humildemente a vós, os bons espíritos, que nos ajudam e nos inspiram sempre. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Página 54, 34. Cada qual tolera a carga que lhe é própria. Fardos existem em todos os tamanhos e de todos os feitios. Esse texto é muito interessante, com uma reflexão mais profunda, né? A nossa capacidade de percepção molda a nossa realidade. E em função do nosso universo interno é que a gente consegue perceber o tamanho daquela carga, né? Que a gente está notando. Então, por exemplo, se eu falo para você, vou dar um exemplo simples só para não encurtar tudo, mas por exemplo, se eu falo para você assim, olha, um exemplo, esse pacote de sal não tem 1 quilo. Para o vendedor, é só mais um pacote de sal. Para o cara que está comprando sal, pode ser um grandíssimo problema. Pode ser um problema que transtorne a sua vida, que gera um transtorno tão grande a ponto dele se desequilibrar, ficar com raiva, querer quebrar tudo e não sei o que lá. Então, assim, em função da realidade, da tua capacidade de observação daquilo, né, vamos supor que você tem uma, sei lá, em função da sua vida, você tem uma dificuldade de processar essa informação,
que é tão simples até, né? Por isso eu usei esse exemplo, né? O sal, produto barato e tal, né? Em função da tua história, do teu universo, da tua cultura, de tudo. Então, assim, né, da tua situação específica, isso pode gerar um transtorno sem precedente na tua vida. Por outro lado, né, se você tem, sei lá, 40 pacotes de sal dentro do seu armário lá, fala, ó, esse pacote aqui não tem 1 quilo, você fala, tô nem aí, não tem problema, joga isso fora, né? Ou seja, a nossa capacidade de percepção é que molda a nossa realidade. E aí tem tudo a ver com isso daqui, ó, com essa leitura, né? Tem todos os tipos de carga, e cada carga tem seu feitio. O pai do meu pai dizia, cada um tem a sua cruz, cada cruz tem um peso, que é a mesma coisa, o mesmo sentido, né? Cada um vai carregar a sua cruz de acordo com suas forças, né? Tá certo? Vamos fazer uma prece por nós mesmos agora? Vamos lá? Queridos amigos, bons espíritos, pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, deem-nos a possibilidade também de agradecer essa semana, de agradecer as oportunidades que tivemos da saúde, do bem-estar, dos desafios que enfrentamos, porque isso tudo, de certa maneira, nos ensina um novo comportamento. Pedimos aos vossos bons espíritos que orientem os nossos pensamentos e ajudem-nos a enxergar um pouco além daquilo que nos machuca. Queridos amigos, inspira-nos a seguir o caminho ensinado por Jesus, do amor ao próximo, da empatia, e que nós possamos, de um jeito ou de outro, cultivar a nossa paz interna. Agradecemos imensamente o vosso trabalho e a vossa atenção. Ajuda-nos, bons espíritos, a termos força para caminharmos em direção à nossa felicidade. E que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Página 132. Busque a si mesmo. Dedique um tempo do seu dia para as práticas espirituais e para a busca de si mesmo. Faça isso até que não haja mais necessidade de se decidir. Desculpa. Faça isso até que não haja mais necessidade de se dedicar ou se esforçar, porque a sua vida se tornou a prática espiritual. Quando isso acontece, você percebe que não existe separação entre o espiritual e o material. Não importa onde esteja ou o que está fazendo, tudo é sagrado. Um verdadeiro meditador transforma tudo em meditação. Uma pessoa espiritual espiritualiza tudo. Tudo se torna espiritual. Bonito, né? Obrigado aí ao espírito que ajudou a mandar essa mensagem, né? Porque é isso,
né? E é disso que a gente estava falando. Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. A natureza é viva, a gente é vivo, né? E vida significa movimentação energética o tempo inteiro. Então, assim, se a gente vai na casa de alguém, a gente chega lá, tem uma energia, a gente interage com ela. Se a gente vai para um parque, tem outra energia lá diferente, a gente vai interagir com essa energia. Se a gente vê um pet, a gente está interagindo com esse animal, está trocando energia com ele. Se faz sol, se faz frio, se faz chuva, se passa um cometa, isso é energia, né? Então tudo é energia. Se uma luz, seja do sol, seja uma luz artificial, bate na nossa pele e reflete, também é energia. Um outro tipo mas é energia. Ou seja, tudo é energia. Então que a gente consiga consagrar essa possibilidade de ser um eterno meditador, como diz aqui a leitura, né? Que a gente tenha a capacidade de se observar de longe, né? De saber, de ter consciência de quem a gente é nesse mundo, né? De como que a gente está vivendo, como que a gente está levando, né? E eu passei muitos anos da minha vida sem me preocupar com isso. Hoje às vezes eu consigo me olhar de fora, falo assim, o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou vivendo aqui, por que eu estou fazendo isso, né? E isso é um dilatar de consciência de certa maneira, né? Porque isso naturalmente vai te dar uma calma maior para se relacionar com o mundo, né? Quando a gente vai só movido por emoção, a gente na maioria das vezes vai ficar à deriva no oceano, né? Eu gosto dessa palavra deriva, né? A deriva é quando, por exemplo, um barco à vela perde a vela. Ele vai, se uma corrente marítima levar ele para cá ou levar ele para lá, ou se vier um vento soprar o barco mesmo sem vela e levar para lá ou levar para cá, se vier... enfim, ele está à deriva. Ou seja, ele fica ao sabor da natureza. É a mesma coisa a gente na vida. Quando a gente fica reagindo emocionalmente a tudo, né, só vive em função das reações emocionais, a gente está à deriva na vida. Ao passo que quando você está o tempo inteiro meditando sobre quem você é, o que você quer para sua vida, biriri, bororó, e ao mesmo tempo mesmo que ganhando essa autociência, vamos chamar assim de autociência, né, que é você ter condição de olhar para você e falar, mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou trabalhando? Por que eu estou comendo? Por que eu estou bebendo? O que eu estou fazendo nesse lugar? Enfim, quando você consegue ter um pouquinho mais de percepção disso, você começa a falar, você começa a relaxar mais. Você fala, puxa vida, que coisa doida. E para conseguir isso, você só vai conseguir satisfazendo as suas vontades. Ou seja, e é isso que Jesus diz, né? Originalmente nos evangelhos, que a gente nasceu para ser feliz. E a gente só é feliz quando as nossas necessidades são satisfeitas. E quando a gente começa a satisfazer as nossas necessidades, a gente começa a ficar mais calmo, né? Ansiedade, ao contrário, é tudo aquilo que você não quer. Porque a ansiedade é o seguinte, a tua alma começa a gritar, eu não quero estar aqui, eu não quero fazer isso, aí você começa a ficar ansioso, né? Você começa a ficar estressado, com burnout, porque você não tá fazendo, você não tá ali, você não quer estar ali naquela situação, naquele momento, naquele jeito, você não quer estar, aí você começa a ficar ansioso, estressado. Agora, você precisa começar a olhar para você e saber do que você gosta, do que você quer para a tua vida e começar a trabalhar para isso. E quando você começar a trabalhar para isso, você vai começar a aprender que a paz é um negócio incrível. E não é tão difícil de conquistar, não. Depende de mudança de atitude. Tá bom? Porque lembre-se que eu disse, às vezes um quilo de sal, né, um pouquinho de sal faltando num pacote de sal, pode não ser nada, mas pode ser tudo, né? Questão de que lado você está e de que lado você quer estar. Tá certo? Então é isso. Obrigado pela presença de vocês, que a gente possa se ver em breve em mais um Evangelho no Lar, tá bom? Que passar disso é reflexão.
Obrigado, gente. Boa semana e a gente se vê em breve.